Imagine o seguinte cenário. O Estado cobra um imposto que, na verdade, já foi pago. E, pior ainda, emite uma multa sobre o próprio erro, cobra juros e... Nossa, um clássico. Pois é. E quando a tentativa de resolver isso administrativamente começa, os meses passam sem qualquer resposta. Silêncio total do outro lado. Exato. Para a esmagadora maioria de quem produz ou, herda algo no Brasil, isso soa como um beco sem saída kafkiano. Totalmente kafkiano. E desesperador, né? Mas, olha só, existe uma engrenagem pouco conhecida que consegue forçar a máquina pública a recuar. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. O nosso mergulho profundo nas fontes de hoje vai dissecar um documento bem específico. É o Relatório Consolidado de Atividades do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, o famoso CODECON, de São Paulo, relativo ao biênio 2024 e 2025. E que documento? A missão desta análise é justamente entender como um grupo atua nos bastidores para equilibrar uma balança que, historicamente, sempre pendeu pesadamente para o lado do fisco. E o momento para destrinchar esse documento de abril de 2026 é cirúrgico, sabe? Estamos falando de um conselho operando no epicentro da reforma tributária, que é possivelmente a maior transição econômica das últimas décadas no país. Com certeza. O CODECON atua na prática como uma última linha de defesa estruturada, garantindo que o peso dessa transição não esmague quem está lá na base da economia, segurando as pontas. É na prática um PROCON dos impostos. Porque, pensa bem, quando ocorre um problema no varejo, o caminho natural é o Código de Defesa do Consumidor. Sim, a pessoa sabe onde ir. Mas quando a máquina do Estado avança o sinal na cobrança de tributos, a dinâmica muda completamente. O Estado detém o poder de autuar, de protestar e até bloquear bens. É um jogo desproporcional por natureza, né? Exatamente. É Davi contra Golias. E para mitigar essa desproporcionalidade natural, a engenharia institucional desse conselho é baseada na paridade absoluta. Paridade, como assim na prática? É assim, são 22 entidades no total, divididas milimetricamente. Metade das cadeiras pertence ao poder público. Tá, então secretarias, procuradorias e tal. Isso. E a outra metade é ocupada exclusivamente pela sociedade civil, abarcando federações empresariais e conselhos de classe. A lógica por trás disso é impedir que o Estado julgue a si mesmo em uma câmara de eco. Entende? O que remete diretamente à origem desse escudo paritário, lá em 2003, operando plenamente a partir de 2004, com a Lei Complementar número 93. Exato, tem muita história aí. E, olhando para o comando do navio neste biênio de 2024 e 2025, a diretoria reflete essa divisão de forma muito, muito clara. O presidente foi o Márcio Olívio Fernandes da Costa. Isso, trazendo todo o peso do comércio. A vice-presidência ficou com a Valdete Aparecida Marinheiro, da FETSESP. Que carrega aquelas dores gigantescas da logística e do transporte de cargas. Que não são poucas dores, diga-se de passagem. Nem me fale. E, segurando a ponta do Estado, o secretário foi o Florencio dos Santos Penteado Sobrinho, da Ouvidoria Fazendária. Fechando o tripé. É, na prática, uma reunião de condomínio. Os inquilinos, que pagam a conta, e a administração, que define as regras, sentam na mesma mesa com o mesmo peso de voto. Uma analogia perfeita. Ninguém aprova nada de cima para baixo. E o que é fascinante aqui é um elemento estrutural muitas vezes ignorado por quem vê de fora. A ausência completa de remuneração. Ninguém recebe um salário para estar lá. Zero. Os conselheiros dedicam tempo a análises super complexas, debates de altíssimo nível e formulação de políticas públicas, mas a lei enquadra a função estritamente como um serviço público relevante. É quase um trabalho voluntário de elite, então. Basicamente. Isso elimina aquela figura do burocrata profissional, né? Atrai quem realmente sente o peso do sistema na pele. Exatamente. Traz a dor real para a mesa. E é interessante notar que, para manter essa relevância, o órgão passou por uma alteração profunda recentemente. A Lei Complementar 1405 de 2024 precisou realinhar o Conselho à realidade moderna. Sim, foi uma modernização bem necessária. Vemos uma mudança na nomenclatura que vai muito além de uma simples sopa de letrinhas.
A antiga Coordenadoria da Administração Tributária, a temida CAT. Temida mesmo. Virou Subsecretaria da Receita Estadual, a SRE, e a AFRESP passou a representar os auditores fiscais em vez de agentes. Isso não é só cosmética, certo? Com certeza não. Mudar de agente para auditor eleva o peso técnico e jurídico do cargo, sabe? Alinha São Paulo ao padrão federal. E sem falar na inclusão de cadeiras estratégicas, como o SESCOM SP, que traz a voz de quem realmente digita as notas e entende as falhas do sistema, que são os contadores. A inclusão do SESCOM SP muda muito a dinâmica, porque traz aquela granularidade do dia a dia contábil para a mesa, aquela visão de quem lida com o sistema travando. Quem aperta o botão. Isso. No entanto, é natural questionar se uma estrutura onde ninguém recebe um centavo para estar lá possui ferramentas para causar um impacto real. É a grande dúvida. Sim, porque um conselho sem poder de veto absoluto sobre o governador poderia ser facilmente reduzido a um clube de debates acadêmicos, né? Ficar só na teoria. Mas é justamente ao cruzar essa estrutura paritária com as atas do biênio que o cenário muda. O impacto surge na capacidade técnica de pautar a Secretaria da Fazenda. Exato. Eles pautam o debate. E para entender como essa influência se materializa de fato, precisamos olhar para o tema que praticamente consumiu a agenda deles. O elefante na sala. Os 6 encontros de 2024 e os 10 encontros de 2025 foram quase que integralmente engolidos pela reforma tributária. A transição do ICMS para o novo IBS. O Imposto sobre Bens e Serviços. E a CBS. Que a transição para um modelo de imposto sobre valor agregado dual reescreve a espinha dorsal do consumo no país. Muda tudo. Muda tudo. E o Conselho não focou na teoria econômica distante, mas na mecânica de sobrevivência das empresas. Como manter as portas abertas. Isso. Tomemos o Simples Nacional como exemplo das discussões. O debate central foi como manter a competitividade dos pequenos negócios, porque no novo sistema, se uma grande indústria compra de uma pequena empresa do Simples... A transferência de créditos tributários sofre limitações, né? Exatamente. A limitação é pesada. O Codecon precisou dissecar como essa quebra na cadeia de créditos não acabaria, na prática, isolando as pequenas empresas do mercado. Porque a grande empresa vai preferir comprar de outra grande para ter o crédito integral. Perfeito. Esse era o medo debatido lá. E tem também o pesadelo mecânico da chamada repetição do indébito. Nossa, sim. Essa é a dor de cabeça clássica de tentar reaver um dinheiro que foi pago a maior para o governo. Hoje, no ICMS estadual, provar que o imposto foi cobrado indevidamente já exige uma arqueologia contável, né? Uma escavação profunda. Para mostrar quem realmente arcou com o custo lá na cadeia final. Com a chegada de impostos duplos arrecadados por um comitê gestor nacional, a complexidade processual para pedir esse dinheiro de volta ameaçava simplesmente travar o fluxo de caixa das empresas. Ameaçava não, ainda ameaça muito. E a presença de especialistas nas reuniões, como o advogado Eduardo Pérez Salucci, serviu justamente para mapear esse labirinto. E o que eles discutiram na prática sobre isso? Foi bem focado. Como se desenha um formulário, um portal ou um protocolo para que a devolução de um IBS pago indevidamente não demore 10 anos na justiça. Esse foi o nível de pragmatismo exigido. Precisava ser algo que funcionasse na vida real. E outro ponto crítico foi a adaptação dos documentos fiscais eletrônicos. Ocorreram reuniões conjuntas com a Associação Brasileira de Automação para o Comércio, a AFRAC, e com a Cefaz. Tudo para garantir que a inclusão de novos campos nas notas fiscais não exigisse que toda padaria ou mercadinho de bairro precisasse trocar seus sistemas de TI da noite para o dia. Diferença brutal entre criar uma lei ali no papel, bonitinha, e fazer ela rodar no servidor da loja do bairro, né? Exatamente. A vida real é mais complexa. Mas me permita puxar um ponto aqui que chama muita atenção pela sensibilidade política no relatório. Vamos lá. Em janeiro de 2025, o Conselho pautou o projeto de lei número 07 de 2024, do deputado Donato, do PT. Sim, um tema bem quente. Muito.
Um projeto que tenta instituir alíquotas progressivas no ICTMD, alterando drasticamente a forma como heranças e doações são taxadas no estado de São Paulo. A lógica progressiva, para quem não lembra, significa que heranças maiores pagariam um percentual maior E as menores um percentual menor. O questionamento óbvio aqui é o seguinte: por que um conselho técnico tributário está debatendo um projeto de lei que carrega uma carga política e ideológica tão pesada, em vez de deixar isso exclusivamente para a Assembleia Legislativa? É uma ótima pergunta, e a resposta reside no papel puramente analítico do órgão. O relatório demonstra que a abordagem foi cirurgicamente técnica e não política. Entendi. Foi neutra? Totalmente. O palestrante convidado para destrinchar o projeto foi Alberto Podgaik, que é um juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. A missão ali não era emitir um manifesto apoiando ou repudiando a taxação de grandes fortunas. Não estavam tomando partido. De jeito nenhum. O objetivo era entender o impacto de arrecadação e a mecânica de fuga de capitais. Tipo assim, se São Paulo aumenta a alíquota de herança para o teto máximo, como as famílias reorganizam seus bens. O dinheiro muda de estado, muda de país. Exato. E quais os gargalos jurídicos que a progressividade gera na hora de registrar um simples inventário? O conselho funciona, sabe, como um laboratório de testes para a lei, analisando as engrenagens sem endossar de forma alguma a ideologia de quem apertou o botão. O que prova uma maturidade institucional indispensável. E olha, essa mesma maturidade se viu em outros debates densos ao longo do biênio. Eles não pararam por aí. Não mesmo. Eles trouxeram estudos da Fundação Getúlio Vargas para dissecar as legislações de transação tributária. Um assunto vital. Muito. Em vez de passar 15 anos brigando em execuções fiscais que só abarrotam o judiciário, como o Estado e a empresa podem sentar e fechar um acordo de pagamento com descontos justos? É o caminho mais racional, né? Com certeza. Também debateram um combate à pirataria usando o futuro imposto seletivo, com o apoio do Instituto Ético, e os resultados daquele programa nos conformes que premia a conformidade. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Opa! Eles não ficaram apenas passivos lá sentados escutando palestras sobre esses temas. O CODECON formou uma comissão especial para redigir um anteprojeto de lei focado em atualizar o processo administrativo tributário do Estado. Isso é gigante. A atual estrutura de defesas administrativas precisa urgentemente de oxigênio. Eles estão tentando reescrever as regras. Sim, porque quando representantes da indústria e do fisco sentam juntos para escrever um anteprojeto, eles simplesmente pulam a fase de polarização política. Eles entregam para o legislativo um texto onde os maiores atritos já foram resolvidos tecnicamente. Já chega mastigado. Exato. A proatividade de tentar reescrever as regras do jogo do contencioso prova que o Conselho tem, de fato, uma ambição estrutural. Certo, entendo. Mas, cá entre nós, existe um abismo entre redigir anteprojetos nos gabinetes e resolver a dor de quem está na trincheira, tentando manter uma operação funcionando. A teoria e a prática. Isso. Como tudo isso se traduz na defesa de casos cotidianos? Aí a gente entra na seção de reclamações do relatório. Ela ilustra muito bem como as falhas sistêmicas desembocam no Conselho. E há um equilíbrio vital nas decisões deles. Não ganham todas. Não. Um tribunal administrativo perde a credibilidade se funcionar apenas como uma máquina automática de perdoar multas, certo? É preciso observar, por exemplo, o caso da empresa Cooperavef em abril de 2025. Ah, o caso em que o contribuinte perdeu. Exatamente. A empresa reclamou de uma autuação que questionava a base de cálculo do ICMS em suas operações. O CODECON assumiu o caso, analisou as provas e julgou a reclamação improcedente. E por que eles negaram? O motivo foi transparente. O fisco estava apenas exigindo as informações e os documentos estritamente necessários para fechar o processo fiscalizatório. O Estado agiu dentro das 4 linhas do campo. Faz sentido. A improcedência, nesse caso, blinda o Conselho contra acusações de corporativismo, sabe? Se a documentação exigida tem amparo legal, o contribuinte precisa fornecer. A balança só intervém quando há abuso. Quando passa do ponto. Isso. E o contraponto perfeito para mostrar quando passa do ponto ocorreu logo no mês seguinte, em maio de 2025, com o caso de Rosana Matayoshi.
Esse caso é o retrato perfeito da burocracia sufocando o cidadão. É assustador. Uma situação de inventário familiar convertido em arrolamento sumário, exigindo uma nova declaração do Imposto sobre a Herança, o ITCMD, que a gente comentou agora há pouco. A Secretaria da Fazenda reprocessou os dados e gerou valores adicionais de cobrança, claro, com juros e acréscimos. Sempre com acréscimos, né? Sempre. Só que o detalhe devastador é que o sistema simplesmente ignorou um pagamento substancial que a contribuinte já havia feito. Um erro de sistema grosseiro. Grosseiro. E para completar a tempestade perfeita de ineficiência, houve uma espera de mais de 4 meses para uma simples resposta do atendimento da Fazenda. 4 meses. O que é um absurdo. Imagine o desgaste emocional e financeiro de ter o patrimônio familiar congelado por um erro crasso de cruzamento de dados do próprio Estado. O acórdão do Conselho, nesse caso, foi muito incisivo ao dar razão à contribuinte. O documento oficializou que houve uma prestação de serviço ineficaz e uma morosidade administrativa inaceitável. Eles colocaram no papel? Sim, e quando um órgão com a chanceler do Estado de São Paulo documenta publicamente que o fisco errou, demorou de forma abusiva e cobrou o que não devia, cria-se um precedente de defesa imensurável para outros cidadãos na mesma situação. Sem dúvida. E essa defesa transcende os processos individuais, né? Um momento de grande tensão institucional que o relatório mostra ocorreu em setembro de 2025. Aquele ofício. Exato. A diretoria do Conselho agiu politicamente, no sentido mais puro da palavra. Eles bateram a porta do secretário executivo da Fazenda, o Rogério Campos, e entregaram um ofício bem pesado. E não era para menos. Não. O motivo dessa movimentação foi a publicação do Decreto 69.808 e da Portaria 45 da SRE. Documentos que basicamente revogavam de forma abrupta uma série de benefícios do programa Nos Conformes. E se conectarmos isso ao cenário maior, a imprevisibilidade é o maior inimigo de qualquer economia. O terror de quem planeja. Sim, o programa Nos Conformes foi desenhado para criar um ranking de confiança. Empresas com histórico impecável de pagamento recebiam facilidades para renovar licenças, usar créditos acumulados. O Estado fez uma promessa para os bons pagadores. Exatamente. Quando o executivo muda as regras do jogo no meio do campeonato, através de uma canetada em um decreto, sem nem passar pelo rito de um projeto de lei, o planejamento financeiro de milhares de operações desmorona do dia para a noite. E a confiança também desmorona. A ida da diretoria à Cefaz foi um aviso claríssimo de que a segurança jurídica estava sendo violada. Eles aproveitaram a oportunidade para cobrar a aprovação da Lei Orgânica da Administração Tributária, a LOT. Importante passo. Mostrando que a defesa do contribuinte exige regras claras também para quem fiscaliza. Agora, para garantir que essa visão crítica não fique confinada às 4 paredes do Conselho, existe uma estratégia de amplificação. Ah, os congressos. Isso. O relatório dedica um espaço considerável à organização do 6º e do 7º Congressos de Direito Tributário. E esses congressos operam como verdadeiras caixas de ressonância da sociedade, realizados ali em novembro de 2024 e novembro de 2025, atraíram mentes do mais alto calibre jurídico, com palestras inaugurais de figuras históricas como Ives Gandra da Silva Martins. Nomes de peso pesado. Com certeza. Mas a grandiosidade não está apenas nos nomes, mas na capacidade de colocar a advocacia privada, a academia e o alto escalão do fisco na mesma sala para dissecar os abismos da legislação. Como foi no 6º Congresso, em 2024, onde a pauta era urgência pura. A transição para o IBS. O tema do momento. E um dos focos mais críticos foi a sistemática de creditamento. Vamos aprofundar a mecânica disso, porque é assustador quem está de fora ouvir. Existem indústrias que acumularam dezenas de milhões de reais em saldos credores de ICMS ao longo de anos. Devido a exportações ou substituição tributária, né? Exato. Só que, com a reforma, o ICMS tem uma data marcada no calendário para deixar de existir. Ele vai morrer. E o que acontece com esses milhões? Eles viram pó. Essa era a grande questão. O debate foi liderado por nomes da academia e por quem julga como Argos Campos Ribeiro Simões, que é presidente do Tribunal de Impostos e Taxas.
A discussão centrou-se em como o novo sistema vai absorver ou compensar esses valores sem quebrar os cofres públicos de um lado. E sem levar as indústrias à falência do outro. É o equivalente a trocar a moeda de um país inteiro sem garantir o câmbio justo das economias da população. Uma bomba relógio. E já no ano seguinte, no 7º Congresso, em 2025, o foco mudou um pouco, né? Mudou a perspectiva para o futuro estrutural. Sim, eles debateram como diferenciar o sonegador habitual, a chamada contumácia criminal. Aquele que sonega por modelo de negócio. Isso, diferenciar ele da empresa que simplesmente tropeçou em uma obrigação acessória que era confusa demais. Outro ponto vital ali foi o futuro comitê gestor do IBS. O tal superórgão. Exatamente. O Brasil passará a ter um superórgão nacional, recolhendo e distribuindo a principal fatia de arrecadação do país inteiro. Os especialistas debateram intensamente como garantir que esse comitê não se torne uma caixa preta, inatingível para o contribuinte comum. O que nos leva ao momento em que a tecnologia chocou de frente com o direito, lá no painel 3 de 2025. Aquele painel foi revelador. O foco foi a transição tecnológica do novo sistema, e eles trouxeram a perspectiva crua do mercado privado, com a Alessandra Heloíse Vieira, diretora tributária do Mercado Livre. Um gigante do setor. Imagina, o e-commerce brasileiro gira em uma velocidade alucinante. São milhões de notas fiscais sendo emitidas simultaneamente em datas como a Black Friday, processando diferentes alíquotas de destino para cada estado da federação. Milhões de transações em minutos. E aí a legislação tributária, que ainda pensa em prazos de 30 dias úteis e processos em papel, simplesmente não acompanha o ritmo de uma transação validada em milissegundos. Não tem como acompanhar. E isso levanta uma questão importante que guiou o encerramento daquele congresso. Qual? Como equilibrar essa hiperautomação do mercado com a necessidade de ter um processo de defesa simples. Porque, historicamente, a tentativa brasileira de simplificar algo com tecnologia geralmente resulta na criação de obrigações acessórias ainda mais pesadas só para validar a própria tecnologia. É o famoso simplificar complicando, né? Totalmente. E a presença de plataformas de e-commerce nesse debate mostra que o novo imposto só funcionará se as APIs, os sistemas de emissão em tempo real, conseguirem conversar com a nuvem do fisco sem travar a logística de entrega do país. Então, o que tudo isso significa no panorama geral para quem está acompanhando essa discussão? É o grande balanço. A leitura minuciosa deste relatório do biênio 2024 e 2025 do Codecon revela muito mais do que resumos de reuniões e estatísticas de casos julgados. Por trás de siglas complexas como ICMS, IBS e ITCMD, existe uma trincheira sendo mantida operante todos os dias. Fica evidente que o sistema precisa de vigia, sabe? Com certeza. Precisa de quem olhe para a autuação automática gerada por um cruzamento de dados falho da Secretaria da Fazenda e diga, olha, cancelem isso, a pessoa já pagou e o Estado ignorou o comprovante por 4 meses. A maior lição retirada das fontes, eu acredito, é sobre o desenho institucional mesmo. Demonstra que a balança só encontra equilíbrio quando a sociedade civil tem um assento permanente à mesa, com o mesmo peso de voto. E sem depender da boa vontade temporária de um governo específico. Exato. O fato de serem agentes não remunerados, movidos pela necessidade prática de desobstruir o ambiente de negócios, confere às resoluções do Conselho uma legitimidade que o poder político tradicional dificilmente alcança de forma isolada. É a diferença colossal entre apenas reclamar de longe no Twitter e sentar na mesa para redigir a mudança do processo administrativo. Sem dúvida. E pensando nessa intersecção entre o futuro tecnológico que discutimos no Congresso e a realidade das reclamações diárias de quem tenta empreender, fica uma reflexão bem complexa. Manda. A reforma tributária e a digitalização extrema estão pavimentando o caminho para um fisco algorítmico. Em breve, a fiscalização, a emissão de multas e o bloqueio de contas serão executados por inteligências artificiais, analisando terabytes de dados fiscais em frações de segundo. O que é aterrorizante se for mal feito. Sim, porque a tecnologia possui a característica de escalar tudo.
inclusive os erros e os vieses de interpretação. Então, o pensamento provocativo é o seguinte: quando o Estado se tornar uma máquina puramente algorítmica e impiedosa em sua velocidade de cobrança, os conselhos humanos, paritários, baseados no bom senso e na análise qualitativa do contexto, serão vistos pelo próprio governo como relíquias lentas e descartáveis de um passado analógico. É uma possibilidade? Ou, pelo contrário, se provarão como o último, definitivo e mais valioso escudo da sociedade para apertar aquele botão de parada de emergência contra uma arrecadação automatizada que perdeu totalmente o contato com a realidade. Um questionamento fundamental para os próximos anos, pois quando o algoritmo julgar e executar a pena financeira antes mesmo de quem empreende abrir o e-mail pela manhã, é imperativo saber quem tem autoridade legal para auditar a própria máquina e dizer que ela errou. Exatamente. Quem audita o auditor digital? Fica aí o convite para manter sempre os olhos bem abertos sobre as estruturas que operam nos bastidores das nossas contas diárias. Até o nosso próximo mergulho profundo.